E como que um pai, digamos, pode acompanhar isso de fora? Ah, essa escola usa esse método, esse aqui e tal. Porque tudo bem que a gente tem o MEC, eu imagino, aí vocês me corrijam, por favor. Eu entendo que tem o MEC que ele baliza o que vai ser ensinado, ele determina o currículo, etc. Aí entra um pouco naquela história, escola sem partido, não tem tinha um papo assim, né? A discussão pública, ela tá um tanto quanto deslocada do contexto todo. Porque eu fico imaginando assim, o pai tá lá fora, como é que ele fala, eu vou avaliar como que meu filho está sendo ensinado. Existe algum critério para isso? E aí entra nessa questão, porque tá doutrinando meu filho para um lado de lá ou para o lado de cá e tal. Existe isso ou isso é mito? Como é que é isso? Veja só. A escola, ela trabalha com a formação de pensamento, com a reflexão, né? O que vai balizar o conteúdo ensinado pela escola é o conhecimento científico, a ciência, claro. Que como eu posso dizer, transmutada num discurso que é compreensível aos alunos, né? Então, a pesquisa que é feita na universidade, ela não vai chegar ao aluno daquele jeito, vai né? ler uma tese. Exato. Os professores, e nesse sentido o trabalho do professor ele é criativo por excelência, porque o professor ele traduz isso numa linguagem acessível a uma faixa etária. Então, ele pega esse conhecimento, esse ensino, isso que você aprendeu na universidade sobre história, por exemplo, e você adapta, traduz, né, numa determinada linguagem. Então, o professor faz uma tradução desse conteúdo. Existe, hoje em dia, um discurso, né, sobre isso que você falou da escola sem partido, de que há uma suposta neutralidade na maneira de ensinar, que deve haver uma suposta neutralidade na forma de ensinar. Isso quer dizer o quê? Que os professores não devem entrar no mérito de algumas discussões, né, que eles não devem tocar sobre alguns pontos que são pontos sensíveis, né? A questão é a seguinte, tem algumas discussões que elas já são discussões postas, dadas e não resolvidas, mas assim, há um consenso científico sobre elas. Não se discute na universidade. Mas não se discute mais, assim, se existe ou não. Por exemplo, a questão do racismo. Né? Existe racismo. Isso, os pesquisadores, eles partem desse consenso. E a partir disso, eles pesquisam como as coisas aconteceram, como as coisas se deram e tudo mais. Mas é uma premissa posta. Uma premissa posta, exato, né? Não tem discussão sobre isso, né? Discute-se a partir disso. Quando você chega, muitas vezes, na discussão na escola, as famílias, os pais, eles não concordam com essa ideia. E muitas vezes dizem que você está doutrinando o filho deles por trazer um dado que é um dado da realidade, um dado... Você já teve alguma situação como essa de... Não tive como essa. Porque o ambiente acadêmico ele é um pouco diferente, né? Imagina. É um pouco diferente, sim. Mas assim, o fato de haver esse discurso de censura já promove em você uma autocensura, que é uma espécie de medo de tocar em alguns assuntos. No mínimo um cuidado ali. Que é prejudicial, né? Então eu acho o seguinte, a gente precisa ver o que é trabalhado, o que é tratado como sendo doutrinação, né? E o que é, sei lá, preconceito das próprias famílias, dos pais, baseado no seu próprio achismo, né? E que querem fazer com que você se cale em relação a determinadas coisas. Eu acho o seguinte, a gente tem uma variedade de professores com posicionamentos políticos muito distintos. Absolutamente. Então, eu posso, por exemplo, ser uma pessoa que ao falar de dado conteúdo, expõe a minha opinião pessoal e deixo isso bem claro para os alunos. Essa é a minha opinião pessoal, é a minha leitura de mundo. Você pode ter uma posição política completamente diferente e a diversidade de pensamento vai se fazer assim.